Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu vou fazer um vídeo agora aqui para mostrar para vocês um áudio de um CCBano que parece ser um CCBano já antigo, aquelas pessoas já bem tradicional, ensinando e mostrando verdadeira ojeriza ao estudo da palavra de Deus. E nós vamos analisar esse áudio porque esse áudio é padrão no pensamento CCBano. A congregação conseguiu incutir na cabeça das pessoas que a racionalidade, o estudo aprofundado da Bíblia é ruim, criando uma separação entre o Espírito Santo e a sua obra, que é a Escritura Sagrada. Portanto, nós vamos ouvir esse áudio e vamos analisar ele ponto a ponto, para a gente dizer se esse homem tem razão ou não tem razão. E se ele não tiver razão, por que causa ele não tem razão? E nós vamos mostrar isso baseando-se na Escritura Sagrada. Meu nome é Josafá Agra, sou ex-membro da Congregação Cristã no Brasil. Nasci e fui criado lá dentro. Tenho conhecimento do que eu estou falando quando me refiro à Congregação Cristã no Brasil. Portanto, quando falo aqui o assunto de Congregação Cristã no Brasil, falo com propriedade. Sei exatamente do que eu estou falando. Bom, dito isso, peço também que você compartilhe o vídeo, deixe o seu joinha, confira a sua inscrição se o sininho está ativado. Sem mais delongas, vamos ao áudio agora. Vamos ouvir o áudio. É exatamente o que você fala. Você tem que estudar a Bíblia, você tem que estudar os pontos. Negativo, garota. Nós não temos que estudar nada da Bíblia. Se nós tivermos a oportunidade de lermos, sem problema. Mas estudar a teologia, estudo bíblico, isso para nós não interessa nada. E você está indo na contramão do Espírito Santo. Você está entendendo? Não estou querendo contender com você, nada. Você sabe disso, que eu não quero nenhum tipo de atrito com você. Mas é que você está equivocada, entendeu? A gente, para servir a Deus, a gente tem que procurar só salvar nossa alma. Como você disse que tinha vontade de evangelizar, tal, boa coisa seria. Mas a razão do nosso caminho, na graça de Deus, não tem nada disso, menina, nada. A gente tem só que procurar fazer a vontade de Deus. E esses problemas de ministério, isso daí não, entendeu? Não compete a nós. Está escrito também que maior juízo vai ser para eles, para aqueles que entendem os mistérios de Deus e torcem. Então, a gente não tem nada que ficar se preocupando com isso. A gente tem que estar aqui na graça de Deus, fazendo a nossa parte, cada um tem a sua parte para fazer, e pedir misericórdia a Deus para aqueles que estão querendo se sobressair. É isso aí. Eu não perco tempo com isso, não. Eu faço o que Deus determina para mim fazer, estou fazendo, e o resto, Deus é que sabe o que faz. A gente não precisa nem se preocupar com isso. Agora, se você está entrando aí nessa inquisição aí, de saber se foi Deus, se não foi, está sendo guiado, se não está sendo, aí tudo bem, tranquilo. Se você acha que tem que fazer isso, que tem que
interpelar esse assunto, tranquilo, eu não vou não sou juiz para te reprovar em nada. Você continua, só que para nós salvar a nossa alma, a gente não tem que olhar para ninguém. A gente não tem que olhar para o argueiro, nem para a trave que está no olho de alguém, de ninguém. A gente tem que olhar para nós. Entendeu? É isso. Estou aqui, estou aberto às suas palavras. Querendo falar, fica à vontade. Beijo. Bem, irmãos, é uma fala de um homem completamente ignorante, cego. A teologia chama isso de fideísmo, que é uma fé cega. É uma fé que dispensa a racionalidade. Fideísmo, simplesmente pessoas que creem e acreditam cegamente, sem pesquisar, sem estudar, para ter a noção básica, se aquilo realmente está de acordo com a vontade de Deus. Eu transcrevi o áudio, eu vou ler alguns trechinhos aqui que merece o nosso comentário e depois eu vou vir detalhadamente explicar para vocês e com base bíblica. Mas eu quero agora fazer só o comentário da fala dele dentro daquilo que a gente já conhece na Congregação Cristã no Brasil. Bom, ele já inicia dizendo: nós não temos que estudar nada a Bíblia, né? Isso é negativo. Nós não temos que estudar nada a Bíblia, né? Se nós tivéssemos a oportunidade de lermos, sem problema. Se nós tiver, ou seja, ele desdenha do estudo bíblico. Ele menospreza, aliás, despreza o estudo bíblico. Ignorando que o próprio Deus, falando com Josué, ele determina, ele não pede, ele determina que Josué estude o livro, que é a escritura daquela época. Ele estude e muito cada palavra do livro. E depois dele ter estudado muito o livro, meditando no livro, que não apartasse com o livro da sua boca. Era para falar do livro o tempo todo. Era para falar da escritura o tempo todo. Deus é quem está dando essa ordem. Da onde esse CCBN aprendeu esse ensino de que não se deve estudar a Bíblia? Nós temos base na Bíblia, exemplo bíblico. O próprio Deus não poderia dizer a Josué, caso essa pessoa aí tivesse certa: Josué, não precisa estudar a Bíblia. Se você tiver tempo, você estuda. Se você tiver tempo, porque afinal de contas eu já estou aqui falando com você. Eu já estou aqui, você está sendo revelado na hora, aqui na cara. Para que você vai estudar a Bíblia? Para que o livro se eu estou aqui? Você está entendendo o tamanho da ignorância? Vamos avançar aqui para outra fala dele aqui. A gente tem que procurar só salvar nossa alma. Aqui demonstra o resultado dessa ignorância. Qual que é o resultado? Por ele ignorar a Escritura, esse homem provavelmente sabe nada de Bíblia, por ignorar a Escritura, por não estudar a Escritura, ele agora professa uma heresia, que é o quê? Ele acredita que a salvação da alma dele está em suas próprias mãos. Salvação por obra. Olha só, vamos falar de novo o que ele leu. Abre aspas. A gente tem que procurar só salvar a nossa alma. Fecha aspas para esse CCBN. Esse é o resultado. Crendo em coisas antibíblicas. Essa frase tão pequena, ela simplesmente isola e ignora a morte da cruz. Isso é grave. Segue mais. A gente tem que só procurar fazer a vontade de Deus. Se esse homem não estuda a Bíblia, se esse homem não ler a palavra de Deus com profundidade, como que ele sabe o que é fazer a vontade de Deus? A percepção deste homem de fazer a vontade de Deus é a percepção que a CCB ensinou para ele.
E para essas pessoas ignorantes, servir a Deus é ir na igreja, chamar hino, usar a roupa que a igreja definiu para eles como correto. O kit CCB que eu falo. No caso deste homem, ele deve usar calça comprida, em dias de calores, uma calça de tactel, que é mais levinha, um chinelão, uma camisa polo. Esse tipo de camisa aqui não pode, esse tipo de camisa esportiva ou com desenhos. Se for uma irmã, saia até o vestidinho, geralmente saias jeans, aqueles sapatinhos, né, moleca, blusinhas de manguinha e o coque na cabeça. Isso é servir a Deus para o CCBano. Servir a Deus não é estudar a Escritura para que você tenha pleno conhecimento da vontade dele e anunciar o Evangelho para que o reino de Deus avance. Não é nada disso. Servir a Deus é fazer coisas que a CCB definiu, ou seja, trabalhar na construção, limpar a igreja, participar do culto e chamar hinos e fazer coisas. Isso é servir a Deus. Nós devemos nos preocupar em somente fazer a vontade de Deus. Pergunta para esse homem: qual é a vontade de Deus? Faça essa pergunta. E essas pessoas ignorantes, é bem capaz que vão até bufar, mas não vão te responder. E aí ele falou mais um outro ponto: a gente tem que estar aqui na graça de Deus. Para essa pessoa ignorante, irmão, que não estuda a Escritura, um CCBano padrão, ele é um CCBano padrão, ou seja, ele representa a grande massa da congregação cristã no Brasil. O que você acha que ele quer dizer com graça de Deus? A gente tem que estar aqui na graça de Deus. O que você acha que ele está se referindo? Graça de Deus para este homem. Alternativa A: favor imerecido de Deus. Ou seja, presente sem que você merecesse. Ou congregação cristã no Brasil. O que você acha que é a graça para ele? Fala do ex-presidente ancião, mas ainda ancião, que faz parte da cúpula da CCB, o senhor Cláudio Marçola. A congregação não é religião. Congregação é a graça de Deus. Essa fala representa o pensamento da maioria esmagadora da congregação cristã no Brasil. E aí segue. Presta atenção. Eu faço o que Deus determina para eu fazer. É igual a fala dele em cima: procuro fazer a vontade de Deus. O que é que Deus determinou a você fazer? Eu acabei de apontar uma coisa que Deus determinou você a fazer e que você está lutando contra. Deus mandou estudar a Escritura Sagrada. Tem outras passagens bíblicas que mais para frente aqui eu vou trazer para vocês. Eu vou fazer a abordagem aqui também, bíblica e teológica, sobre este assunto. Agora eu estou fazendo só a minha análise das minhas impressões da fala desse homem. Eu faço o que Deus determina para mim fazer. Conjugando o verbo errado ali. Para mim fazer, é para eu fazer. Mas tá bom. E aí esses pontos críticos e graves nessa fala absurda. E você que está ouvindo isso, não se espante, isso não é uma fala isolada. Essa pessoa não é uma pessoa, que representa uma pequena parte da CCB. Não. Você que era da CCB ou que é da congregação cristã no Brasil, assim como eu, você sabe muito bem que a fala desse homem representa a totalidade da congregação cristã no Brasil. Se tem alguém que pensa diferente desse homem, essa pessoa aprendeu fora da CCB. O que essa pessoa entendeu de graça de evangelho, ela entendeu fora da congregação cristã no Brasil, que é um baita de um problema, porque essas pessoas são, na verdade, desobedientes dos santos ensinamentos dos anciões. Bom, irmãos, agora vamos fazer a análise mais completa, com base bíblica, uma análise mais teológica sobre a fala deste homem, os absurdos que esse homem falou.
Quando ele fala que não se deve estudar a Bíblia de forma nenhuma, porque nós não fazemos isso, ele está fazendo uma dicotomia, ele está priorizando as experiências das suas emoções, porque essas experiências operam muitas das vezes na emoção, no emocionalismo e desprezando a racionalidade. Ignorando que a Bíblia, a própria Escritura fala lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, de que o homem é um tolo que se entrega ao seu coração, porque o coração é enganoso. Observa que ele se posiciona do lado errado do que a Bíblia ensina. E mesmo assim se jactando como se fosse algo, como se eles fossem sábios e como se eles fossem espirituais. Tudo isso abraçando um discurso centenário da CCB, que é simplesmente um discurso antibíblico. E ali no minuto 30 segundos a 40, que ele fala que você está indo na contramão do Espírito Santo. Ele ainda tem a coragem de falar que está indo na contramão do Espírito Santo. Ele está simplesmente isolando o conhecimento bíblico das Escrituras Sagradas, da vontade de Deus. Está simplesmente matando a Escritura Sagrada, e a gente sabe que eles fazem isso baseado em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 6, que fala que a letra mata e o Espírito vivifica. É o problema da leitura casual. Esse homem está simplesmente exortando que as pessoas fiquem na leitura casual, uma leitura sem compromisso algum em conhecer o contexto do que está sendo escrito ali. Então eles usam um texto fora do seu contexto para embasar uma crença antibíblica de que a letra mata e o Espírito vivifica. Sendo que nesta passagem bíblica está se fazendo uma comparação entre o Velho Testamento, que era a lei de Moisés, e o Novo Testamento, que está baseado no Espírito de Cristo. A letra mata está fazendo referência à lei, está dizendo que ao ter conhecimento dos meus pecados, porque a lei me mostra que sou um pecador, eu morro. Mas o Espírito de Cristo, doado a nós através da sua graça, ele me vivifica. Portanto, eles insinuam aqui que a ação do Espírito Santo é algo isolado do entendimento bíblico. O que eles estão aplicando aqui é uma divisão contrária ao que realmente a Bíblia diz. Completamente contrária. Isso aqui sim é uma ação maligna. Na boca desses homens, eles não percebem, mas quem está agindo é o engano, que é o próprio adversário, é o diabo. Porque se tem alguém que se interessa e que se beneficia através da ignorância das pessoas, ou seja, a falta da compreensão bíblica, é justamente o diabo, Satanás, agindo através do engano, que é a sua força. Isso que esse homem está fazendo é sofisma. Ele está aqui usando de meias verdades, que na verdade nem é meia, né? Não tem verdade alguma, tá? Para induzir as pessoas ao erro. E muitos destes homens fazem isso na sua ignorância, sem saber o que estão fazendo. E aí no minuto 1 minuto, 5 segundos até 1 minuto e 20 segundos, ele diz o seguinte: está escrito também que maior juízo vai ser para eles, para aqueles que entendem os mistérios de Deus e distorcem. Então a gente não tem nada que ficar se preocupando com isso. Aqui você vê ele usando o medo para justificar a ignorância. O que ele está fazendo aqui é desencorajando as pessoas a ter conhecimento da Bíblia, da vontade de Deus, achando que serão salvos pela ignorância. Como um teólogo CCBano falou há poucos dias atrás, Kleber Paixão, e ele resolveu corroborar com o que ele falou, que Deus não levará em conta os tempos da ignorância. Ele voltou a falar isso até numa entrevista que ele deu há poucos dias atrás. O homem não reparou o que falou, não pediu perdão, não falou aquilo por acaso, não foi um erro, foi de caso pensado. A prova disso é que não se arrependeu, não voltou atrás.
Isso é o que é mais triste. Para você ver a força que tem uma seita e a idolatria. Um camarada que estudou, fez faculdade, é teólogo e que distorce a Bíblia para passar pano para uma seita, tentando disfarçar que não haverá tanta importância assim, porque vocês estão na ignorância. Ou seja, alterando completamente o tempo verbal da coisa, né? Que Deus não levará, apontando ao futuro, sendo que o texto disse que Deus não levou. Esse homem está partindo da mesma premissa, usando o medo do conhecimento para simplesmente ignorar a busca pela verdade. Usando o medo da ignorância, aliás, o medo pela ignorância, achando que vão ter alguma vantagem ou que poderão ser salvos através da ignorância. É isso o que custa para uma pessoa que ignora o estudo da palavra de Deus. Essas pessoas estão simplesmente perdidas. Elas se encontram em condenação, justificando-se através da ignorância e encorajando o medo, né? Trazendo medo da condenação para se esconder atrás da ignorância. Essas pessoas não serão dadas por inocente naquele dia. Portanto, a Escritura não só permite, mas ordena o estudo da palavra de Deus, como eu já trouxe aqui para vocês, o livro de Josué, capítulo 1. Como você vai ver os relatos de Lucas ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se não me falha a memória, do versículo 11, aonde é elogiado os bereanos porque simplesmente estavam com a Escritura na mão, conferindo cada palavra que Paulo dizia em relação à palavra de Deus. Ou seja, em outras palavras, Paulo estava pregando e eles estavam conferindo na Escritura se ele estava falando adequadamente, conforme a vontade de Deus, registrada em sua palavra. Mas esse gesto, hoje em dia, na CCB, como eu mostrei há poucos dias atrás, o ancião Salvador Bueno dizendo que esse negócio de ficar com a Bíblia aberta enquanto eles estão pregando, isso é uma falta de respeito. Vocês observam que o desabafo dele é simplesmente algo contrário à vontade de Deus, que está na Escritura, completamente contrário. Então, se esse homem ensina coisas contrárias à Escritura e se irrita com aquilo que está de acordo com a Bíblia, quem vocês acham que estão falando na boca deles? Quem vocês acham que estão colocando isso no coração destes homens? Acorde, porque o prejudicado vai ser você. Se esses homens estiverem errados, e estão errados, o condenado e o prejudicado será simplesmente você. E não é um prejuízo que você paga por 5 anos, 10 anos, depois você consegue reverter. É algo irreversível que vai durar por toda a eternidade. E voltando aqui aos bereanos, eu quero enfatizar que eles foram elogiados, chamados de nobres, em detrimento aos irmãos de Tessalônica, que simplesmente não acompanhavam segundo a Escritura, não seguiam a base bíblica e ouviam tudo o que estavam falando e simplesmente recebendo. Lucas, ele faz questão de fazer uma comparação entre essas duas igrejas. E os bereanos que tinham conhecimento e seguiam a Bíblia e estavam ali com a Escritura na mão, ainda que não era a Bíblia naquela época, né? Era o livro do Velho Testamento, mas eles estavam acompanhando e eles foram chamados de mais nobre do que os irmãos de Tessalônica. Se Lucas estivesse ouvindo o áudio desse homem, o que você acha que ele ia dizer? Enquanto Lucas elogia a igreja por estar conferindo na Escritura, imagina Lucas ouvindo este homem falar contra o estudo da Bíblia, contra o estudo da palavra de Deus. Você consegue entender o problema grave que a CCB se encontra? O apóstolo Paulo, ao seu discípulo Timóteo, ele diz: procura te apresentar-te aprovado como obreiro que maneje bem a verdade, a palavra da verdade. Quando Paulo está falando isso, ele está se referindo a um conhecimento absurdo da Escritura. Estudo, preparo, como alguém que está
pronto a convencer o contradizente. E como é que você vai fazer para convencer o contradizente se você não manejar bem a Escritura? O manejar bem a Escritura significa um preparo acima da média. Você tem que estar pronto para convencer aqueles que contradizem. E, obviamente, ele está falando sobre combater sofisma. Você só consegue vencer o sofisma aquele que verdadeiramente tem conhecimento profundo da palavra de Deus. O sofisma, a pessoa usa de meias verdades. Ele vai usar a Escritura, mas não toda a Escritura. Ele vai usar passagens bíblicas, mas não vai dar a verdadeira definição do que aquela passagem está dizendo. Para você entender melhor o sofisma, tem duas passagens bíblicas onde você vai entender melhor, que é a serpente tentando Eva. Satanás, ele não mente, mas ele fala meias verdades. Ele não conta tudo. Ele não fala tudo para Eva. Ele fala algumas coisas. Exemplo, a serpente diz a Eva: Deus não quer que você seja como ele. A serpente mentiu? Ela não mentiu. Porque o próprio texto bíblico, depois que Adão e Eva pecaram, que eles são expulsos do jardim, Deus fala com alguém que está ao seu lado. E hoje nós entendemos que ele fala com Cristo. Ele diz: eis que o homem é como um de nós. Percebe como a serpente não mentiu? Mas a serpente não contou tudo. Ela contou só o que interessava para induzi-los ao erro. E vou explicar para você. Deus, quando fala eis que o homem é como um de nós, e ele diz em que ele é comparado a Deus, ele fala sabendo o bem e o mal. Deus mostra que ele é um de nós agora, porque ele sabe o bem e o mal. Mas quando Deus poupa o homem de saber o bem e o mal, Deus está poupando o homem da desgraça. Porque saber, quando eles sabem o bem e o mal, significa que eles estão em um ponto onde agora podem ser tentados pelo mal. Quando a serpente diz não toda a verdade, ele ignora que se você souber o bem e o mal, você corre um risco grande. Deus conhece o bem e o mal, mas não pode ser tentado pelo mal. Ele não corre risco. E você? Hoje, todas as tentações que você sente é o mal agindo em você. E muitas das vezes nós cedemos a ela. Deus, na verdade, estava nos poupando do pecado. Então a serpente observa que ela não contou toda a verdade. E tem uma outra parte nessa mesma passagem bíblica. Quando a serpente fala, Deus disse que você morrerá, mentira, boba. Eu não falo mentira, né? O modo de falar, né? Não, você não vai morrer. A serpente mentiu? Não mentiu, mas não falou toda a verdade. Por quê? Quando Eva come o fruto, irmão, responde você, ela caiu dura e morta, como se tivesse comido um veneno? Não. Ela continuou viva? Sim, continuou viva. Mas a serpente escondeu algo dela, não falou tudo. Porque isso é o sofisma. Não conta toda a verdade. Porque ela não explicou. Você não vai cair morta agora, mas você vai se tornar mortal. Que é exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Na primeira perspectiva, você torna-se um ser humano mortal. A sua vida haverá a partir de agora um limite, né? Um tempo de validade. E no outro ponto é a morte espiritual, aonde você é desligado da glória de Deus, conforme está em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, aonde fala que o homem foi destituído da glória de Deus. Você entende o que é sofisma, irmão? E você só vai conseguir enxergar o engano e o sofisma quando você tiver conhecimento pleno da palavra de Deus. A outra passagem bíblica, para encerrar essa parte do sofisma, é Jesus Cristo sendo tentado no deserto. O diabo usou a palavra de Deus. Muitos CCBanos usam esse argumento também, dizendo, tá vendo, o diabo também sabe da palavra de Deus, então a gente não deve estudar. Mas essas pessoas ignoram que foi também pela palavra de Deus que o diabo foi derrotado. O diabo, o que aconteceu naquele momento? O diabo veio com sofisma, meias verdades. Ou seja, ele veio com interpretações errôneas da palavra de Deus. E de que forma ele foi derrotado? Com Jesus Cristo apresentando a verdadeira exegese bíblica
a verdadeira palavra de Deus, através da verdadeira interpretação bíblica, ele derruba Satanás a ponto de que Satanás não tem como refutá-lo. Agora responde você uma pergunta para o seu próprio bem. Se Jesus Cristo acreditasse como esse homem aqui, que acabou de falar, se Jesus Cristo não conhecesse a Escritura, se Jesus Cristo não tivesse estudado a palavra de Deus, como que você acha que ele ia vencer Satanás no deserto? Parou para pensar? Pois é, estes homens são uma presa simplesmente fáceis do diabo. São pessoas que estão ali, eles nem sabem, na verdade, estão sendo usados pelo diabo. Não estou dizendo que esse homem está fazendo isso intencionalmente, como se ele fosse o mal e quisesse. Não, esse homem é um cego, é um enganado e ajudando a enganar mais pessoas. Jesus Cristo também diz em um de seus mandamentos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, presta atenção agora, e com todo o nosso entendimento. Portanto, descartar a sua mente, o seu cérebro, deixar o seu cérebro fora do culto, quando você vai entrar na igreja, você esquecer que você é um ser pensante, deixar ele lá fora, você está simplesmente descumprindo esse mandamento de Jesus Cristo. Ele não quer que você seja levado pelo sofisma. Ele não quer que você seja levado pelo engano. E só tem uma forma de você refutar o sofisma, só tem uma forma de você se proteger do engano. É você tendo a plena consciência da verdade. E para ter plena consciência da verdade, somente através do estudo profundo da Escritura, da Palavra de Deus. E para concluir, irmão, você tem que entender que esse ensinamento que é propagado pela congregação cristã no Brasil, os anciões, há poucos dias atrás, principalmente aquele que é de Viçosa, ele faz um discurso constante, criando uma dicotomia entre conhecimento e espiritualidade. Na cabeça dele, você não pode ter os dois. Tentando passar pano para a ignorância receber, enquanto ele ataca o conhecimento da palavra de Deus. E isso aqui, na verdade, é um mecanismo de controle da massa. Quanto menos conhecimento, quanto menos entendimento, mais fácil é para manobrar a massa. Um outro ponto da estratégia de por que eles disseminam essa ignorância é a autoblindagem. Quanto menos o povo conhece, menos identifica os nossos erros. Quanto menos eles souberem, mais acreditam em nós, mais recebe tudo que a gente fala. Enquanto mais as pessoas, ignorando o estudo bíblico, eles acreditam simplesmente na conduta pessoal do homem, de que ele é um homem de Deus e de tudo que ele fala naquela tribuna está vindo da parte de Deus, a pessoa não percebe que está simplesmente acreditando piamente em um homem pecador, em um homem que come arroz e feijão como você, em um homem, desculpa a expressão da palavra, mas é para mostrar a natureza do homem, um homem que solta pão fedido igual você também solta. Essas pessoas estão confiando cegamente em um vaso que notoriamente está sendo usado por Satanás. Portanto, essas pessoas ignorantes aceitam cegamente qualquer coisa que vem daquela tribuna, acreditando que isso é revelação de Deus. Para finalizar, quando esses homens colocam o Espírito Santo contra o estudo da palavra de Deus, está cometendo uma heresia grave contra o próprio Espírito Santo, porque simplesmente estão colocando em rota de colisão o Espírito Santo contra a sua própria obra. Entenda, filho, a Escritura é obra do Espírito Santo. Atrás e através de cada escritor da Bíblia, ou seja, de cada livro, quem está atrás de cada um deles é um só, o Espírito Santo de Deus. Portanto, quando você diz que o Espírito Santo é algo contrário ao estudo da palavra, você está colocando o próprio Espírito Santo contra a sua própria obra. Ou seja, ninguém vai receber revelação de coisa alguma que contraria o que está escrito na Bíblia. Este homem está cheio de incongruências bíblicas. A prova de que não é o Espírito Santo que fala através desse homem. Esse homem não aprendeu com outro que tivesse inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, a ignorância bíblica
Esses conselhos antibíblicos, na verdade, são frutos para te mostrar qual é a árvore que esse fruto está pendurado. Portanto, esse homem demonstra um pecado que é o orgulho à ignorância. Ele louva e presta culto para a ignorância. Aonde qualquer coisa ou qualquer maluquice que for falado da tribuna será confundido com voz de Deus. Isso é grave, irmão. Isso é muito grave. E esses homens então prestam culto e louvam e engrandecem a ignorância. Isso quando ele exalta a ignorância, irmão, dizendo que não precisa, isso é culto. Está prestando um culto à ignorância. E tudo isso tem prejuízos e graves e sérios. Logo de início, esse homem apontou para a salvação por obras. A salvação por obra é avessa à graça. Qualquer lugar, igreja ou qualquer pessoa que acredita em salvação por obra, essa pessoa está caída da graça. Isso é Bíblia. Não é achismo. Não é revelação. Não estou recebendo a mensagem direta de Deus. Isso é Bíblia. A salvação é unicamente pela graça. O texto faz questão de enfatizar: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Simples assim. Quem vai contra isso está indo contra a palavra de Deus. Bom, espero que esse vídeo possa abrir os seus olhos. Se você acredita nisso, entenda. Esse vídeo não é para te afrontar, não é para te machucar, nem para te abater. Esse vídeo é para abrir os seus olhos, para que você esteja em boas mãos, as mãos da palavra de Deus. Vai para a palavra. Não acredita em mim. Confira em tudo que eu falei. Confira através da Escritura Sagrada. Não acredite em nada do que a CCB fala também. Irmão, a palavra de Deus é a nossa regra de guia, fé e conduta. Não permita que ninguém fale mal dela ou que diga que você não deve se aproximar dela. Conhecer ela, ter pleno conhecimento dela. Só tem um nessa terra que já tentou acabar com a Bíblia, já tentaram queimar todas as Bíblias, já fizeram de tudo. Esse é o diabo, irmão. Hoje, ela está na sua mão, nas mãos de muita gente. E o diabo vem hoje através de ensinos religiosos. Você até tem uma Bíblia na mão, mas você não estuda. Pronto, cumpriu o bom propósito dele, que é afastar as pessoas da palavra de Deus. Bom não, o mau propósito. Deus te abençoe, te guarda e te ajude, irmão. Busque a Deus através de sua palavra e você o achará. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.